Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos de volta aí à formação continuada na fé católica. Meu nome é Valdir e estamos indo aqui para o nosso módulo básico, fase 3. Agora nós vamos falar sobre missa e liturgia. Olha só, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Valdir, sou casado com minha esposa Janice Jane. Eu tenho 4 filhos, Ana Carolina, Ana Clara, João Pedro e Ana Júlia. E essa aqui, ó, é a minha paróquia, a paróquia que eu frequento, a paróquia do Sagrado Coração de Jesus, no Mutondo, aqui em São Gonçalo. Quem quiser pode fazer uma visitinha. Então, meus irmãos e minhas irmãs, estamos iniciando agora esse módulo, a fase 3 do módulo básico. Na fase 1 nós falamos sobre a Bíblia, na fase 2 nós falamos sobre sacramentos e agora nós vamos falar sobre missa e liturgia. Então vamos pedir ao nosso Senhor que Ele nos abençoe nessa aula, nesse trabalho, para que possamos estar sempre juntos a Ele, unidos em coração, em corpo e alma, e que possamos aprender mais sobre a missa, a liturgia, para nos apaixonarmos cada vez mais pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora passa à frente e vai intercedendo por nós nessa jornada. Amém. Estaremos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Nós vamos falar sobre missa e liturgia. Para quem está acompanhando a gente aí no módulo básico, como é que surgiu a ideia? Muitas vezes eu ouvi as pessoas perguntando algumas coisas que eu considero simples e que eu acho que todo católico deveria saber. Então surgiu essa ideia aí do módulo básico. Na fase 1 nós falamos sobre a Bíblia, fase 2 falamos sobre sacramentos e na fase 3 nós vamos falar sobre missa e liturgia. Uma das coisas que constantemente ouço é: hoje eu assisti à missa. Meu irmão, o Jesus Cristo está ali, na hóstia consagrada, corpo e sangue, e você está assistindo? Não, você está participando. Não fale mais isso, estou assistindo a missa. Não, você está participando da missa, porque Jesus está ali, e Ele não quer que você assista, Ele quer que você participe. Uma coisa também, as pessoas não sabem como a missa está dividida, que tem a liturgia da palavra, que tem a liturgia eucarística, não sabem o porquê das cores, né? Por exemplo, aqui, ó, por que aqui está verde e a vela está verde também? Mas no outro dia eu fui à missa e estava vermelho, no outro dia estava branco. Uma bagunça. Não, não é uma bagunça. Tudo isso tem um significado e é muito importante que a gente saiba isso aí. Já pensou? Aí chega alguém para você: você é católico? Sim. E por que lá no altar tá tudo verde hoje? E você não sabe responder? Olha, isso é uma vergonha. Então, se você não sabe, não fique acanhado. Nós vamos repassar esses conhecimentos. Às vezes você fez o catecumenato há muito tempo, ou então o catecumenato não foi tão eficiente quanto você queria, ou então você deixou passar alguns detalhes. Então é por isso que nós estamos fazendo esse módulo. Quer ver uma coisa também? Por que a missa é celebrada aos domingos? Se alguém te perguntar por que a missa é celebrada ao domingo, você sabe? Você tem que saber, meu irmão. E tem mais, olha. Por que a missa é chamada de missa? Então, é por esse e por outros motivos que nós estamos fazendo aqui esse módulo básico. É um estudo aprofundado? Não. Eu procuro fazer aqui, né, dirimir algumas dúvidas. Estou passando assim, ó, bem superficial, tá? Porque a igreja ela é muito rica. Nós temos a tradição, nós temos o magistério, nós temos a palavra, nós temos mais de 2000 anos de igreja fundada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é muito conhecimento, é muito conteúdo. Mas nós que somos católicos, nós temos que saber o mínimo, nós temos que saber o básico. E é por isso que esse curso foi feito para mim e para você que quer se aprofundar na fé. Tudo bem? Então vamos começar o nosso curso, como eu falei aqui, ó. Já que eu falei das cores, nós vamos iniciar pelo ano litúrgico, tudo bem? Então, sejam todos bem-vindos aí e vamos iniciar o nosso curso efetivamente.
Então, pessoal, nós vamos falar agora sobre o ano litúrgico. Olha só, o ano litúrgico, como vocês podem ver aqui, ó, ele tem várias cores, ó, verde, roxo, tem o branco, né, vermelho. Então, fala aqui de tempo comum, ciclo do Natal, ciclo da Páscoa. Só que antes de falar sobre ano litúrgico, eu vou falar o que é liturgia. Ó. Liturgia significa originalmente obra pública, serviço da parte do povo em favor do povo. Então, ano litúrgico é o ano de serviço, tudo bem? Então, como é que ele é dividido? Ó, o ano litúrgico, ele começa ali pelo tríduo pascal da Paixão e Ressurreição do Senhor, tempo pascal, tempo da Quaresma, tempo do Natal, tempo do Advento e tempo comum. Eu disse aqui, ó, que começa, né? Mas é porque o tríduo pascal é o ápice, né? Depois eu vou explicar isso aí, tá bom? Aqui, ó. Aqui, ó, são as vestes dos presbíteros. Eu não vou falar quem são os presbíteros, porque isso aí está no módulo dos sacramentos, tá? Lá na fase 2. Você tem que saber quem são os presbíteros. O nome disso aqui, ó, é casula, e essa aqui é estola, utilizada pelos nossos presbíteros. Pode ver que elas estão acompanhando aqui, tem várias cores, né? Então elas vão acompanhar esses tempos. Isso é justamente sobre esses tempos aqui que eu vou explicar para vocês, tudo bem? Então, pessoal, continuando aí sobre o ano litúrgico. A obra salvífica de Cristo é comemorada pela Igreja do decorrer do ano em dias determinados e no domingo ela recorda a ressurreição do Senhor durante o período de um ano, tá? Que não coincide com o calendário civil e desenvolve-se todo o mistério de Cristo, né? O ciclo anual ele é composto da seguinte forma, como eu já falei, é o tríduo pascal da Paixão e Ressurreição do Senhor. Então, né, aqui está tempo pascal, mas olha só, o tríduo pascal e a ressurreição do Senhor é o ápice de todo o ano litúrgico. Começa na missa vespertina da ceia do Senhor e encerra-se com as vésperas do domingo da ressurreição. Então, aqui, ó, o tempo pascal ele é compreendido entre os 50 dias do domingo da ressurreição, que é o domingo de Páscoa, e o domingo de Pentecostes. E qual é a cor utilizada? É o branco, tá vendo aqui, ó? A cor utilizada é o branco. Antes da Páscoa, nós vivemos um tempo, né, de preparação. Olha só, tempo de preparação. O tempo da Quaresma, ele visa preparar para a celebração da Páscoa e é compreendido entre a quarta-feira de cinzas, após o Carnaval, até a missa do Senhor, da Ceia do Senhor, ou seja, até a quinta-feira Santa, que nós celebramos a instituição da Eucaristia, tudo bem? Então, olha só, esse roxo aqui, ele representa a penitência utilizada no tempo da Quaresma. Aí você vai falar assim, olha, mas olha só, eu já vi na Quaresma o padre usando uma outra cor. Sim, já viu. Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha só, na Quaresma você já viu isso aqui, ó, o padre usando o róseo. Mas qual é a explicação disso aqui? O róseo ele é utilizado no quarto domingo da Quaresma e é chamado de domingo Laetare. Por quê? Laetare é alegria, né? Alegra-te. Porque lá na antífona, na leitura, está escrito assim, Laetera Jerusalém, ou seja, alegra-te, Jerusalém. Então, o róseo ele é uma mistura do roxo da penitência e da prévia do branco, que é a Páscoa. Então, misturando as cores, dá o róseo, que no caso representa a alegria já da preparação da esperança da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E continuando a falar aqui sobre a Páscoa, né, nós falamos aqui na Quaresma, que utiliza o roxo, e na Quaresma, lá no domingo da Paixão, que nós lemos a Paixão de Cristo, que é também conhecido como Domingo de Ramos, é utilizado vermelho. Então o vermelho é utilizado no Domingo de Ramos, ele também é utilizado na Sexta-feira Santa, né, Sexta-feira da Semana Santa, e em Pentecostes. Então que fique bem claro, olha só,
O período da Páscoa é utilizado o branco, e nesses dias aqui específicos, domingo da Paixão, que é o domingo de Ramos, sexta-feira da Semana Santa e Pentecostes, nós utilizamos o vermelho. Tudo bem, pessoal? Vamos para o próximo. Vamos falar agora sobre o tempo do Natal. É interessante porque o tempo do Natal é quando inicia o nosso novo ano litúrgico na igreja. O ano litúrgico, eles têm os anos A, B e C. E eu vou falar isso daqui a pouquinho, tudo bem? Mas quando termina o tempo comum, inicia o tempo do Natal, olha aí, tempo do Natal. A celebração do Natal é de branco, porque é a festa. Mas antes do Natal, nós também temos uma preparação. Da mesma forma que na Páscoa nós nos preparamos, no Natal nós também nos preparamos. Olha só, preparação. Nós utilizamos a cor roxa também na época do Advento. Olha aqui, roxo para o Advento, para o tempo de Natal. O que significa? Significa que nós estamos nos preparando para receber o Senhor. E uma coisa interessante também aqui, aqui no tempo do Advento, olha só, que no terceiro domingo, o padre, os sacerdotes que estiverem celebrando, eles também vão utilizar a cor rósea. Olha aí, lembra do róseo? Que é a mistura do roxo da penitência, da preparação, com o branco da alegria que dá o róseo. No tempo do Advento, que é o terceiro domingo, esse terceiro domingo é chamado de domingo Gaudete. Por que Gaudete? Porque Gaudete significa alegra-te, então é o domingo da alegria. Da mesma forma que lá na Páscoa, na Quaresma, tem o domingo Laitate, que é da alegria. O Advento também tem, só que aqui no terceiro domingo. E lá na leitura, na antífona, fala assim: Gaudete in Domino semper, ou seja, alegra-te sempre no Senhor. Então, tanto na Quaresma quanto no Advento, o róseo ele é utilizado para expressar essa alegria, é a preparação para a felicidade que está vindo. Uma na Páscoa e a outra no Advento. Tudo bem? Continuando aqui sobre o Advento, ele possui uma dupla característica. Ao mesmo tempo que o Advento prepara a solenidade do Natal, comemoração da primeira vinda de Jesus, também remete à expectativa da segunda vinda de Jesus no fim dos tempos, ou seja, é a parousia. O seu período começa com as primeiras vésperas do domingo que cai no dia 30 de novembro ou o mais próximo e termina antes das primeiras vésperas do Natal do Senhor. Então vamos começar agora a falar sobre o tempo comum. Olha aí, o tempo comum. A cor que nós costumamos ver na maioria das vezes quando participamos da missa, é o verde. O tempo comum, ele é o tempo comemorado onde celebramos o próprio ministério de Cristo, É o período iniciado na segunda-feira após o dia 6 de janeiro até a terça-feira antes da Quaresma e da segunda-feira após o domingo de Pentecostes até as primeiras vésperas do primeiro domingo do Advento. Então, ele é chamado de tempo comum. E aqui é onde nós vemos toda a trajetória de Cristo na Terra, quando ele chama os seus discípulos, faz as suas pregações. Nós vamos conhecendo durante os anos litúrgicos a palavra do Senhor e como Jesus foi realizando o seu ministério aqui durante a sua vida terrena. Tudo bem? Então, pessoal, agora eu vou falar aqui sobre o ano litúrgico A, B e C. Então, pessoal, só dando continuidade aqui, o ano litúrgico, como é que ele é dividido? Ele é dividido em ano A, B e C, que são os evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Mas e João? João, ele é utilizado em datas festivas. Por que ele está dividido em 3, A, B e C? Cada ano a igreja pega as leituras do Evangelho de São Mateus e vai distribuindo a partir do nascimento de Jesus até a sua Páscoa. Então, vai alterando aqui. Aí vai um ano.
as leituras são só de Mateus no Evangelho, no outro ano só Marcos e no outro ano só Lucas. E João vai aqui permeando as datas mais importantes. Então é importante saber que durante todo o ano a leitura do Evangelho de Mateus, assim como toda a sequência cronológica de uma gama de leituras vai sendo feita em cima desse ano. Então, ao final de 3 anos, todos aqueles que estão frequentando a missa, frequentando a igreja, conseguem ter uma noção e fazer uma leitura muito boa de todos os evangelhos e da cronologia de Jesus. Tudo bem? Agora nós vamos ver aqui, um detalhe muito importante, E a casula preta, quando que ela é utilizada? Ela é utilizada, na missa dos fiéis defuntos, tudo bem? Então, o preto pode ser usado, onde for costume, nas missas dos fiéis defuntos. Então, o preto não precisa nem falar, né? Mas eu vou falar assim mesmo. Significa o luto. Tudo bem, pessoal? Então, encerrando aqui, já estamos indo aí para 16 minutos de vídeo. Então, vamos encerrando aí a nossa aula, essa conversa aí sobre o ano litúrgico e sobre as cores litúrgicas. Então, é muito importante para a gente saber isso aí, para sanar nossas dúvidas e para que quando a gente entre na celebração, lá na missa, a gente já saiba exatamente nos situar, só dando uma olhada nas cores, tudo bem? Então, pessoal, vamos falar aqui, por que a missa é chamada de missa? Hein? Então, nós vamos explicar. Olha aí de novo, pessoal. Vou explicar nada, vai ficar para a próxima aula. Pegadinha do foco na fé. Aguardo vocês aí na próxima aula, que Deus nos abençoe. Estivemos reunidos aqui então em nome de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Olha só, a gente está aqui no YouTube e no Telegram. Curta, comente, compartilhe. Aguardo vocês aí na próxima aula. Tchau!